A Bíblia falada. Êxodo capítulo 26 ao 30. Capítulo 26. Farás o tabernáculo com 10 cortinas de linho fino retorcido de púrpura violeta, púrpura escarlate e de carmesim, sobre as quais alguns querubins serão artisticamente bordados. Cada cortina terá 28 covados de comprimento e 4 covados de largura, terão todas as mesmas dimensões. 5 dessas cortinas serão juntas uma à outra, e as 5 outras igualmente. Na orla da cortina que está na extremidade do primeiro grupo, porás laços de púrpura violeta, farás a mesma coisa na orla da cortina que remata o segundo grupo. Farás 50 laços para a primeira cortina, e 50 para a extremidade da última cortina do segundo grupo, de modo que se correspondam. Farás também 50 colchetes de ouro, com os quais juntarás as duas cortinas, a fim de que o tabernáculo forme um todo. Farás também cortinas de peles de cabra para servirem de tenda sobre o tabernáculo, farás 11 dessas cortinas. O comprimento de uma dessas cortinas será de 30 covados, e sua largura de 4 covados. As 11 cortinas terão todas as mesmas dimensões. Juntarás de uma parte 5 dessas cortinas, e 6 de outra parte, estando a sexta dobrada na parte dianteira da tenda. Porás 50 laços na orla de cada uma das duas cortinas que estão na extremidade de cada grupo. Farás 50 colchetes de bronze que introduzirás nos laços, e ajuntarás assim a tenda de modo que ela forme uma só peça. E como essas cortinas terão um excedente de comprimento, o resto que sobrar cairá sobre o lado posterior do tabernáculo. E o côvado excedente dos dois lados, no comprimento das cortinas da tenda, cairá sobre cada um dos dois lados do tabernáculo para cobri-lo. Farás para a tenda uma cobertura de peles de carneiro, tingidas de vermelho, e por cima uma cobertura de peles de golfinho. Farás também para o tabernáculo tábuas de madeira de acácia, que serão colocadas verticalmente. O comprimento de uma tábua será de 10 covados, e a largura de 1 côvado e meio. Cada tábua terá 2 encaixes, unidos um ao outro. Assim farás com todas as tábuas do tabernáculo. Farás, pois, para o tabernáculo 20 tábuas para o lado meridional, ao sul. Porás sob essas 20 tábuas 40 suportes de prata, 2 sob cada tábua, para os seus 2 encaixes. Para o segundo lado do tabernáculo, ao norte, farás 20 tábuas. Com 40 suportes de prata, à razão de 2 por tábua. Para o fundo do tabernáculo, ao ocidente, farás 6 tábuas. Para os ângulos do tabernáculo, farás 2 tábuas. Serão emparelhadas desde a base, formando juntas uma só peça até o cimo, na primeira argola. Assim se fará com as 2 tábuas colocadas nos ângulos. Haverá, pois, 8 tábuas, com seus suportes de prata em número de 16, 2 sob cada tábua. Farás depois 5 travessas de madeira de acácia para as tábuas de um dos lados do tabernáculo. 5 para as tábuas do segundo lado, e 5 para as tábuas que estão do lado posterior do tabernáculo, ao ocidente. A travessa central passará pelo meio das tábuas, de uma extremidade à outra. Recobrirás de ouro essas tábuas, e pôr-lhes as argolas de ouro, por onde passarão as travessas que recobrirás também de ouro. Levantarás o tabernáculo segundo o modelo que te foi mostrado sobre o monte. Farás um véu de púrpura violeta, de púrpura escarlate, de carmesim e de linho retorcido, sobre o qual serão artisticamente bordados querubins. Suspendê-lo-ás sobre 4 colunas de madeira de acácia revestidas de ouro, com pregos de ouro, sobre 4 pedestais de prata. Colocarás o véu debaixo dos colchetes, e é ali, atrás do véu, que colocarás a arca da aliança. Esse véu servirá para separar o santo do santo dos santos. É no santo dos santos que colocarás a tampa sobre a arca da aliança. Porás a mesa diante do véu, e o candelabro defronte da mesa, do lado meridional do tabernáculo. Colocarás a mesa do lado norte. Farás para a entrada da tenda um véu de púrpura violeta, de púrpura escarlate, de carmesim e de linho retorcido, artisticamente bordado. E farás, para suspender aí esse véu, 5 colunas de acácia recobertas de ouro, munidas de colchetes de ouro, e para essas colunas fundirás 5 pedestais de bronze. Capítulo 27. Farás o altar de madeira de acácia. Seu comprimento será de 5 covados, sua largura de 5 covados será quadrado e sua altura será de 3 covados.
Porás em seus 4 ângulos chifres, que farão corpo com o altar, e o cobrirás de bronze. Farás para esse altar cinzeiros, pás, bacias, garfos e braseiros, todos esses utensílios serão feitos de bronze. Farás no altar uma grelha de bronze em forma de gelosia, e porás nos seus 4 cantos 4 argolas de bronze. Colocá-las embaixo, sob o rebordo saliente do altar, de modo que essa grelha se eleve até a metade da altura do altar. Farás para o altar varais de madeira de acácia, revestidos de bronze. Esses varais serão introduzidos nas argolas, e estarão de um e outro lado do altar, quando for transportado. O altar será oco e de tábuas, segundo o modelo que te dei sobre o monte. Farás o átrio para o tabernáculo. Do lado meridional, ao sul do átrio, haverá cortinas de linho fino retorcido, numa extensão de 100 covados, e igualmente 20 colunas sobre 20 pedestais de bronze. Os pregos das colunas, bem como suas vergas, serão de prata. Também para o norte haverá cortinas, numa extensão de 100 covados, bem como 20 colunas com seus pedestais de bronze, sendo de prata os pregos das colunas e suas vergas. Do lado do ocidente a largura do átrio comportará 50 covados de cortinas, com 10 colunas e 10 pedestais. Na frente, do lado oriental, a largura do átrio será de 50 covados. De um lado haverá 15 covados de cortinas, com 3 colunas e 3 pedestais. E de outro lado 15 covados de cortinas, com 3 colunas e 3 pedestais. Na porta do átrio haverá uma cortina bordada, de 20 covados, em púrpura violeta e escarlate, em carmesim e em linho fino retorcido, com 4 colunas e 4 pedestais. Todas as colunas que formam o recinto do átrio serão unidas por vergas de prata, seus pregos serão de prata e seus pedestais de bronze. O comprimento do átrio será de 100 covados, sua largura de 50, e sua altura de 5 covados, a cortina será de linho fino retorcido e os pedestais de bronze. Todos os utensílios destinados ao serviço do tabernáculo, todas as suas estacas, como também as do átrio, serão de bronze. Ordenarás aos israelitas que tragam para o candelabro óleo puro de olivas esmagadas, a fim de manter acesa a lâmpada continuamente. Na tenda de reunião, diante do véu que oculta a arca da aliança, Arão e seus filhos prepararão esse óleo para que ele se queime desde a tarde até pela manhã em presença do Senhor. Essa é uma lei perpétua para os israelitas e suas gerações vindouras. Capítulo 28. Faze vir junto de ti, do meio dos israelitas, teu irmão Arão com seus filhos para me servirem no ofício sacerdotal. Arão, Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar, filhos de Arão. Farás para teu irmão Arão vestes sagradas em sinal de dignidade e de ornato. Fala aos homens inteligentes a quem enchi do espírito de sabedoria, para que confeccionem as vestes de Arão, de sorte que ele seja consagrado ao meu sacerdócio. Eis as vestes que deverão fazer: um peitoral, um efod, um manto, uma túnica bordada, um turbante e uma cintura. Tais são as vestes que farão para teu irmão Arão e para os seus filhos, a fim de que sejam sacerdotes a meu serviço. Empregarão ouro, púrpura violeta e escarlate, carmesim e linho fino. O efode será feito de ouro, de púrpura violeta e escarlate, de carmesim e de linho fino retorcido, artisticamente tecidos. Nas 2 extremidades, haverá 2 alças, que o sustentarão. O cinto que se passará sobre o efode para fixá-lo será feito do mesmo trabalho e fará com ele uma só peça: ouro, púrpura violeta e escarlate, carmesim e linho fino retorcido. Tomarás 2 pedras de ônix e gravarás nelas o nome dos filhos de Israel. 6 nomes numa pedra, 6 noutra, por ordem de idade. Os nomes dos filhos de Israel, que gravarás nas 2 pedras, serão a maneira de selos gravados por lapidadores, e as 2 pedras serão encaixadas em filigranas de ouro. Colocarás essas 2 pedras nas alças do efode, em memória dos filhos de Israel, cujos nomes serão levados por Arão nos seus 2 ombros, à guisa de memória diante do Senhor. Farás engastes de ouro. E 2 correntinhas de ouro puro entrelaçadas em forma de cordões, que fixarás nos engastes. Farás um peitoral de julgamento artisticamente trabalhado, do mesmo tecido que o efode, ouro, púrpura violeta e escarlate, carmesim e linho fino retorcido. Será quadrado, dobrado em 2, do comprimento de 1 palmo e de largura de 1 palmo. Guarnecê-lo-ás com 4 fileiras de pedrarias. Primeira fileira,
um sárdio, um topázio e uma esmeralda. Segunda fileira, um rubi, uma safira, um diamante. Terceira fileira, uma opala, uma ágata e uma ametista. Quarta fileira, um crisólito, um ônix e um jaspe. Serão engastadas em uma filigrana de ouro. E, correspondendo aos nomes dos filhos de Israel, serão em número de 12, e em cada uma será gravado o nome de uma das 12 tribos, à maneira de um sinete. Farás também para o peitoral correntinhas de ouro puro, entrelaçadas em forma de cordões. Farás ainda para o peitoral 2 anéis de ouro, que fixarás em suas extremidades. Passarás os 2 cordões de ouro nos 2 anéis, e prenderás as suas 2 pontas nos 2 colchetes, metendo-os nas 2 alças do efode para o lado da frente. Farás ainda 2 anéis de ouro que fixarás nas 2 extremidades do peitoral, na sua orla interior aplicada contra o efode. E enfim 2 outros anéis de ouro que fixarás na parte dianteira, por baixo das 2 alças do efode, à altura da junção, na cintura do efode. Prender-se-ão os anéis do peitoral aos do efode por meio de uma fita de púrpura violeta, a fim de que o peitoral se fixe sobre a cintura do efode, e assim não se separe dele. Desse modo, entrando no santuário, Arão levará sobre o seu coração os nomes dos filhos de Israel gravados sobre o peitoral de julgamento, como um memorial perpétuo diante do Senhor. No peitoral de julgamento porás o Urim e o Turim, para que estejam sobre o peito de Arão quando ele se apresentar diante do Senhor. Assim Arão levará constantemente sobre o seu coração, diante do Senhor, o julgamento dos israelitas. Farás o manto do efode inteiramente de púrpura violeta. Haverá no meio uma abertura para a cabeça, e em volta uma orla tecida, que será como a abertura de um corcelete, para que não se rompa. Em volta de toda a orla inferior, porás romãs de púrpura violeta e escarlate, assim como carmesim, entremeadas de campainhas de ouro. Uma campainha de ouro, uma romã, outra campainha de ouro, outra romã em todo o contorno da orla inferior do manto. Arão será revestido desse manto quando exercer suas funções, a fim de se ouvir o som das campainhas quando entrar no santuário, diante do Senhor, e quando sair, e para que não morra. Farás uma lâmina de ouro puro na qual gravarás, como num sinete, santidade a Javé. Prendê-la-ás com uma fita de púrpura violeta na frente do turbante. Estará na fronte de Arão, que levará assim a carga das faltas cometidas pelos israelitas, na ocasião de algumas santas ofertas que possam apresentar, estará continuamente na sua fronte, para que os israelitas sejam aceitos pelo Senhor. Farás uma túnica de linho, um turbante de linho e uma cintura de bordado. Farás túnicas para os filhos de Arão, cinturas e tiaras, em sinal de dignidade e de ornato. Revestirás desses ornamentos teu irmão Arão e seus filhos e os ungirás, os empossarás e os consagrarás, a fim de que sejam sacerdotes a meu serviço. Far-lhes-ás também, para cobrir a sua nudez, calções de linho que irão dos rins até as coxas. Arão e seus filhos os levarão quando entrarem na tenda de reunião, ou quando se aproximarem do altar para fazer o serviço do santuário, sob pena de incorrerem numa falta mortal. Esta é uma lei perpétua para Arão e sua posteridade. Capítulo 29. Eis como procederás para consagrá-los como sacerdotes a meu serviço. Tomarás um novilho e 2 carneiros sem defeito, pães sem fermento, bolos sem fermento amassados com azeite, bolachas sem fermento untada com azeite, tudo feito de flor de farinha de trigo. Pô-los em uma cesta e os oferecerás ao mesmo tempo que o novilho e os 2 carneiros. Farás aproximarem-se Arão e seus filhos da entrada da tenda de reunião, e os submeterás a uma ablução. Tomarás, em seguida, os ornamentos e revestirás a Arão com a túnica, o manto do efode, o efode e o peitoral, e lhe porás o cinto do efode. Por-lhe-ás o turbante na cabeça, e sobre o turbante porás o diadema da santidade. Tomarás o óleo de unção e o ungirás, derramando-o sobre a cabeça. Mandarás aproximarem-se seus filhos e os revestirás de túnicas. Cingi-los-as com uma cintura, a Arão e seus filhos, aos quais imporás tiaras. O sacerdócio lhes pertencerá em virtude de uma lei perpétua. Empossarás a Arão e seus filhos. Levarás o novilho diante da tenda de reunião, Arão e seus filhos imporão suas mãos sobre a sua cabeça. Imolarás em presença do Senhor o novilho, na entrada da tenda de reunião. Depois tomarás do sangue do novilho,
e com o dedo porás sobre os chifres do altar e derramarás o resto ao pé do altar. Tomarás toda a gordura que cobre as entranhas, a membrana do fígado, os 2 rins e a gordura que os envolve, e queimarás tudo sobre o altar. Mas a carne de touro, seu pelo e seus excrementos, tu os queimarás fora do acampamento, é um sacrifício pelo pecado. Tomarás um dos carneiros, e Arão e seus filhos imporão suas mãos sobre sua cabeça. Degolá-lo-ás e tomarás do seu sangue para derramá-lo em volta do altar. Cortarás o carneiro em pedaços, e depois de ter lavado os intestinos e as pernas, pô-los-ás sobre os pedaços e sobre a cabeça, e queimarás o carneiro todo sobre o altar. É um holocausto ao Senhor, um sacrifício de agradável odor consumido em honra do Senhor. Tomarás, em seguida, o segundo carneiro, e Arão e seus filhos imporão suas mãos sobre sua cabeça. Degolá-lo-ás e tomarás do seu sangue para metê-lo na extremidade da orelha direita de Arão e na extremidade da orelha direita de seus filhos, sobre os dedos polegares de suas mãos direitas e sobre os áloques de seus pés direitos. Depois derramarás o resto do sangue em volta do altar. Aspergirás Arão e suas vestes, igualmente seus filhos e suas vestes, com o sangue tomado do altar e com o óleo de unção. Eles serão assim consagrados, ele e suas vestes, bem como seus filhos e suas vestes. Tomarás tudo que é gordura no carneiro, a cauda, a gordura que envolve as entranhas, a membrana do fígado, os 2 rins e a gordura que os envolve, e a coxa direita, porque é um carneiro de inauguração. Tomarás ainda, na cesta de pães sem fermento colocada diante do Senhor, um pão, um bolo e uma bolacha. Meterás tudo isso nas palmas das mãos de Arão e de seus filhos, e os oferecerás, agitando-os, como oblação diante do Senhor. Tu os retomarás, em seguida, de suas mãos e os queimarás no altar sobre o holocausto. Este é um sacrifício de agradável odor apresentado ao Senhor, um sacrifício pelo fogo ao Senhor. Tomarás o peito do carneiro de inauguração de Arão e o oferecerás, agitando-o, como oblação diante do Senhor. Esta será a tua porção. Consagrarás então o peito da oferta agitada e a perna da oferta reservada, todas as partes agitadas e reservadas do carneiro de inauguração que são destinadas a Arão e seus filhos. Este será um direito perpétuo devido a Arão e seus filhos pelos israelitas. Esta é uma oferta reservada, aquela que os israelitas terão de tomar de seus sacrifícios pacíficos, uma reserva que devem ao Senhor. Os ornamentos sagrados de Arão servirão para seus filhos depois dele, que os vestirão quando se lhes der a unção e forem empossados. Aquele dentre seus filhos que for sumo sacerdote em seu lugar, e que penetrar na tenda de reunião para o serviço do santuário, os levará durante 7 dias. Tomarás o carneiro de inauguração e farás cozer a sua carne em um lugar santo. Arão e seus filhos comerão a sua carne e o pão que está na cesta à entrada da tenda de reunião. Comerão o que tiver sido utilizado para expiação quando de sua tomada de posse e sua consagração. Estrangeiro algum comerá deles, porque são coisas santas. Se sobrar ainda da carne da vítima de inauguração ou do pão até o dia seguinte, queimarás o resto, não será comido, porque é uma coisa santa. Quanto a Arão e seus filhos, farás como te ordenei, empregarás 7 dias em sua tomada de posse. Cada dia imolarás uma ovelha em sacrifício expiatório pelo pecado, por esse sacrifício expiatório tirarás o pecado do altar, e far-lhe-ás uma unção para consagrá-lo. A expiação do altar se fará durante 7 dias, e consagrarás esse altar, que se tornará coisa santíssima, e tudo que o tocar será consagrado. Eis o que sacrificarás sobre o altar, 2 cordeiros de 1 ano em cada dia, perpetuamente. Oferecerás um desses cordeiros pela manhã e o outro entre as 2 tardes. Com o primeiro cordeiro oferecerás a 10ª parte de um efá de flor de farinha amassada com 1/4 de hin de óleo de olivas esmagadas, e como libação 1/4 de hin de vinho. Entre as 2 tardes oferecerás o segundo cordeiro, acompanhado de uma oferta e de uma libação semelhantes às da manhã. Este é um sacrifício de agradável odor consumido pelo fogo em honra do Senhor. Este holocausto será perpétuo e será oferecido, em todas as gerações futuras, à entrada da tenda de reunião, diante do Senhor, onde virei a vós, para falar contigo. É nesse lugar que darei entrevista aos filhos de Israel, e ele será consagrado pela minha glória. Consagrarei a tenda de reunião e o altar, consagrarei igualmente Arão e seus filhos, para que sejam sacerdotes a meu serviço. Habitarei no meio dos israelitas e serei o seu Deus.
Saberão então que eu, o Senhor, sou o seu Deus que os tirou do Egito para habitar entre eles, eu, o Senhor seu Deus. Capítulo 30. Construirás um altar para queimares sobre ele o incenso. Fá-lo-ás de madeira de acácia. Seu comprimento será de 1 côvado, e sua largura de 1 côvado, será quadrado e terá 2 covados de altura. Seus cornos farão corpo com ele. Cobrirás de ouro puro a sua parte superior, os seus lados ao redor e os seus cornos, e lhe farás uma bordadura de ouro em volta. Farás para ele 2 argolas de ouro, abaixo da bordadura, dos 2 lados. Colocarás essas argolas dos 2 lados para receber os varais que servirão ao seu transporte. Farás os varais de madeira de acácia e recobri-los de ouro. Colocarás o altar diante do véu que oculta a arca da aliança, em frente do propiciatório que se encontra sobre a arca, no lugar onde virei a ti. Arão queimará sobre o altar incenso aromático a cada manhã. Quando preparar as lâmpadas, queimá-lo-á também entre as 2 tardes, quando acender as lâmpadas. Haverá desse modo incenso diante do Senhor perpetuamente nas gerações futuras. Não oferecereis sobre esse altar nem perfume profano, nem holocausto, nem oferta, e não derramareis sobre ele libação. Uma vez por ano, Arão fará a expiação sobre os cornos do altar. Com o sangue da vítima pelo pecado, fará a expiação uma vez por ano, em todas as gerações futuras. Esse altar será uma coisa santíssima, consagrada ao Senhor. O Senhor disse a Moisés: quando fizeres os recenseamentos dos israelitas, cada um pagará ao Senhor o resgate de sua vida, para que esse alistamento não atraia sobre ele algum flagelo. Cada um daqueles que forem recenseados pagará meio siclo segundo o valor do siclo do santuário, que é de 20 gueras, meio siclo como contribuição devida ao Senhor. Todo homem recenseado de 20 anos para cima pagará a contribuição devida ao Senhor. O rico não dará mais e o pobre não dará menos de meio siclo para pagar a contribuição devida ao Senhor em resgate de vossas vidas. Cobrarás dos israelitas o dinheiro do resgate, e o aplicarás ao serviço da tenda de reunião. Ele será um memorial diante do Senhor, de como os israelitas asseguraram o resgate de suas vidas. O Senhor disse a Moisés: farás uma bacia de bronze para as abluções, com um pedestal de bronze, colocá-las entre a tenda de reunião e o altar, e deitarás água nela. Arão e seus filhos tirarão daí a água para lavar as mãos e os pés. Quando entrarem na tenda de reunião, deverão lavar-se com essa água, para que não morram. Igualmente quando se aproximarem do altar para o serviço, para oferecer um sacrifício ao Senhor. Lavarão os pés e as mãos, para que não morram. Essa será para eles, Arão e sua posteridade, uma lei perpétua, de geração em geração. O Senhor disse a Moisés: escolhe os mais preciosos aromas, 500 ciclos de mirra virgem, a metade, ou seja, 250 ciclos de cinamomo, 250 ciclos de cana odorífera, 500 ciclos de cássia, segundo o ciclo do santuário, e um hin de óleo de oliva. Farás com tudo isso um óleo para a sagrada unção, uma mistura odorífera composta segundo a arte do perfumista. Tal será o óleo para a sagrada unção. Ungirás com ele a tenda de reunião e a arca da aliança, a mesa e seus acessórios, o candelabro e seus acessórios, o altar dos perfumes, o altar dos holocaustos e todos os seus utensílios, e a bacia com seu pedestal. Depois que os tiveres consagrado, eles tornar-se-ão objetos santíssimos, e tudo que os tocar será consagrado. Ungirás Arão e seus filhos, e os consagrarás, para que me sirvam como sacerdotes. Dirás então aos israelitas: este óleo vos servirá para a unção santa, de geração em geração. Não se derramará dele sobre o corpo de homem algum, e não fareis outro com a mesma composição, é uma coisa sagrada, e deveis considerá-la como tal. Se alguém fizer uma imitação, ou ungir com ele um estrangeiro, será cortado do meio de seu povo. O Senhor disse a Moisés: toma aromas, resina, casca odorífera, gálbano, aromas e incenso puro em partes iguais. Farás com tudo isso um perfume para incensação, composto segundo a arte do perfumista, temperado com sal, puro e santo. Depois de tê-lo reduzido a pó, pô-lo-ás diante da arca da aliança na tenda de reunião, lá onde virei ter contigo. Essa será para vós uma coisa santíssima.
Não fareis para vosso uso outro perfume da mesma composição, considerá-lo-ás como uma coisa consagrada ao Senhor. Se alguém fizer uma imitação desse perfume para respirar o seu odor, será cortado do meio de seu povo.